No episódio anterior, recuámos no tempo até ao Neoproterozoico para desvendarmos as origens do território onde hoje é Portugal. Neste episódio, para descobrir mais um pouco dessa história tão longínqua, viajamos até ao Câmbrico, o primeiro período da Era Paleozoica. As grandes massas continentais concentravam-se no hemisfério sul. Laurêntia, Sibéria, Báltica e o imenso continente, Gondwana. Os continentes eram estéreis, mas nos mares a vida evoluía e diversificava-se. A um ritmo acelerado, surgiam seres com olhos complexos, com carapaças rígidas, com novas formas de locomoção e estratégias de alimentação. É a chamada explosão câmbrica. Na margem de Gondwana, onde se encontrava a Ibéria, o regime compressivo do final do Neoproterozoico deu lugar a um regime distensivo. À medida que a crosta terrestre esticava e adelgaçava, formavam-se bacias com zonas de maior ou menor profundidade. Em Portugal, a zona centro-ibérica é escassa em rochas câmbricas. Para as encontrarmos, viajamos até ao Alentejo. Onde hoje existe esta paisagem de planícies ondulantes e montados de sobro, era nessa altura a margem continental de Gondwana a ser rasgada e onde a sismicidade e o vulcanismo eram frequentes. Estamos perto de Vila Buim. As rochas ao nosso redor contam a história de um mar que estava a começar a inundar o continente num ambiente de rifting. Esta seria uma zona profunda, onde no fundo marinho se acumulavam sedimentos detríticos, como areias e argilas, intercalados por rochas vulcânicas. Vila Buim é o único local em Portugal onde se encontraram fósseis câmbricos, como trilobites e braquiópodes. Em outras zonas menos profundas da zona de Ossa Morena, a sedimentação era carbonatada. As águas tépidas e pouco profundas permitiram a formação de calcários que intercalavam com produtos vulcânicos. Mais tarde recristalizaram e transformaram-se em mármores. Apesar da sua idade não ser consensual, estavam criadas as condições ideais para o aparecimento das rochas conhecidas como o ouro branco do Alentejo. Estremoz, Borba e Vila Viçosa, o chamado Triângulo do Mármore, é a origem de uma das imagens de marca de Portugal para o mundo. Estremoz é conhecida por Cidade Branca do Alentejo, não apenas pelo branco casario da Cidade Velha. Aqui, o branco do mármore ilumina as fachadas das igrejas, embeleza monumentos, cobre na totalidade a magnífica torre de homenagem do castelo, mas também decora o espaço urbano, como as pedras da calçada, bem debaixo dos nossos pés. Apesar das grandes feridas que deixam na paisagem, as pedreiras onde o mármore é extraído são uma importante fonte de rendimento para a região. O mármore de Estremoz foi classificado como Pedra Património Mundial e é utilizado em vários locais por todo o mundo. No próximo episódio, avançamos para o Ordovícico, quando nos mares pouco profundos que cobriam Portugal, os seres vivos deixaram as suas marcas bem visíveis. Vamos continuar a descobrir Portugal em pedra.